Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, o programa que enfoca o sindicalismo, as ações do movimento sindical, o mundo do trabalho, vasto, complexo mundo do trabalho. Eu quero, antes de entrar no assunto do dia, que é o terceiro programa da série Sindicalismo e Meio Ambiente, falar de algumas ações sindicais. Primeiro, da reunião que houve em Brasília, do Fórum Tripartite, com as centrais sindicais, os empresários do setor produtivo e o governo, para tratar do encaminhamento daquele documento do compromisso pelo desenvolvimento. E as centrais sindicais, habilmente, fizeram uma reunião antes da reunião geral e definiram uma tomada de posição para o encontro com o governo e os empresários. E, ao meu ver, correta, porque as centrais sindicais não aceitaram que o governo colocasse como prioridade daquele encontro a reforma da Previdência Social. Esse assunto é complexo, a reforma da Previdência é um assunto para gerações, não se faz no joelho, é uma coisa extremamente complicada e complexa. Então, as centrais tiveram o acerto político de dizer, não, vamos tratar de desenvolvimento, crescimento da economia e emprego, porque essa é a prioridade do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores. E hoje, no Rio de Janeiro, houve também um evento importante, que foi um protesto contra a Nissan, porque ela é patrocinadora das Olimpíadas, mas não cumpre os protocolos de respeito ao trabalho decente e aos direitos dos trabalhadores. Então, houve lá uma manifestação da Força Sindical, da OGT, de outras entidades, entregou-se lá um documento ao embaixador, digamos assim, das Olimpíadas, cobrando da Nissan que ela não se preocupe apenas em ganhar muito dinheiro, que esse povo de montadora ganha dinheiro pra caramba, mas cuide de respeitar os seus trabalhadores e os direitos dos trabalhadores dos países onde a multinacional atua. Não é a colônia que chega e vai enfiando regra goela abaixo, não, aqui é Estado de Direito. O Brasil tem um arcabouço de legislação trabalhista e de garantias individuais e coletivas. Esse arcabouço precisa ser conhecido e respeitado. Feito aqui o sermão, que eu faço a abertura, que alguns chamam de editorial, aqui no programa Repórter Sindical, eu quero dizer que nós temos hoje a alegria de receber a engenheira civil, pós-graduada em construções sustentáveis, Cristina Palmieri. Ela é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, secretária nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UGT, membro suplente no Conselho Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é composta pelos Ministérios do Meio Ambiente e Educação. Portanto, é a pessoa que conhece da matéria. Cristina, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sei que você estava tão atarefada e veio aqui nos prestigiar. Obrigada pela oportunidade, que é importante estarmos aqui para conversar mais uma vez, sobre a questão do trabalho, o mundo do trabalho. Perfeito. Eu quero também anunciar, como sempre, a nossa simpaticíssima, não menos simpática, Ariane Soares, que vai cuidar das perguntas, dos encaminhamentos, das postagens no WhatsApp, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia. Boa noite, Franzin. Muito boa noite, Cristina. Obrigada por sua presença aqui no programa. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha em mais uma programação do Repórter Sindical. Eu aguardo aqui a sua participação, é muito importante. Nós temos alguns meios aqui para você enviar a sua pergunta, a sua dúvida ou até mesmo uma sugestão de pauta. O nosso e-mail é o tv@agenciasindical.com.br, agora trocou, antes era repórter isso, @agenciasindical.com.br, agora é tv@agenciasindical.com.br. O nosso WhatsApp é 942709363, repetindo, 942709363. Aguardo a sua participação. Muito bem. Eu quero dizer que nós estamos hoje estreando um estúdio ainda aqui em reforma, em ocupação, no melhor sentido, da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, onde nós geramos aqui o programa ao vivo. Quero agradecer ao Fernando Mauro, ao Fabinho e a todos que se esforçaram para colocar as câmeras, os equipamentos, a ponto da gente poder apresentar o programa.
Então, se houver alguma intercorrência, acredite-se, aqui ainda é uma situação digamos, de transição. No próximo nós já estaremos em ponto de bala, tudo certo. Cristina Palmieri, por que é importante os trabalhadores e as entidades sindicais discutirem meio ambiente, sustentabilidade, entender um pouco desse mundo que às vezes não transita no sindicalismo? Bom, muitas coisas mudaram com o desenvolvimento, nesse processo de desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável. Então, nós temos uma trajetória desde a Revolução Industrial, quando os processos produtivos tiveram a oportunidade de trazer as pessoas para as cidades. Certo. Então, o meio urbano mudou, as pessoas, as relações de trabalho começaram a mudar. Muita coisa mudou. E com isso, vieram várias revoluções, né? E na década de 60, nós tivemos o quê? O foco do movimento em relação aos cientistas, a questão ambiental e social, o impacto gerado pela Revolução Industrial. Nas cidades, no meio ambiente de trabalho, na vida, na qualidade de vida e nos centros urbanos. E dali começou um novo processo. Hoje o mundo é urbano, até a China hoje já é rural, né? O mundo é globalizado e com isso veio a internet na década de 1960, na década de 60 veio a internet que antes era assunto bélico. Sim. E dali a internet possibilitou o quê? A comunicação e acesso ao cidadão. Então nós tivemos a internet como um meio de comunicação e essa comunicação trouxe o quê? A conexão. E a interatividade. E a tecnologia, acesso a todos nós, mas ao mesmo tempo, ela também cerceia aqueles que não têm acesso. Sim. O quê? A exclusão social. Então, a exclusão digital leva à exclusão social. É um processo, é um ciclo, então nós precisamos ter uma visão sistêmica de tudo isso. E o trabalhador, como cidadão, está lá inserido no meio. Sim, sim. O mundo do trabalho está lá inserido no meio. Quer ele trabalhando direto com essa temática, ou ele, na sua comunidade, propiciando que desenvolva aquela localmente o processo, ou global, né? E ao mesmo tempo a sua qualidade de vida e seu bem-estar social, que envolve o quê? A parte de governança das cidades. Sim, sim. Então, nós temos aí processo de alimentação, segurança alimentar, sim. Nós temos a questão fora dos centros urbanos e as questões do urbano, mobilidade urbana, energia, água. Então, são vários processos que a gente tem que discutir. A temática é muito grande, muito rica e ela necessita que esse trabalhador, que antes de tudo é um cidadão, esteja envolvido em todos os espaços de diálogo, criar espaços de diálogo. Ele precisa exterior. O que está acontecendo? E essas mudanças serem acompanhadas, não só a favor da governança, não a favor só do Estado, nem só das corporações, mas do cidadão, em prol dessa pessoa que é o trabalhador. Certo. Cristina, a gente tem perguntas, mas eu quero aqui fazer uma ponderação, né? Claro. O trabalhador, em regra, né, no país do Brasil, que é um país emergente, nas metrópoles, ele mora longe do local de trabalho, ele consome muito tempo no deslocamento, aí ele tem uma jornada de trabalho extenuante, a jornada de trabalho no Brasil ainda é uma jornada extensa, também tem os problemas familiares, tem problemas no bairro, etc. Aí esse peão pergunta assim, além de fazer tudo isso, ainda tem que me preocupar com o meio ambiente? Sim, ele precisa ter uma vida saudável, como eu falei, qualidade de vida e bem-estar social, que é o que almeja ele dentro da cidade. Então ele precisa também viver, ter lazer com a sua família. E para isso ele precisa morar numa cidade sustentável, uma cidade que permita também ser inteligente, que leve tecnologia. E uma sociedade sustentável preserva a sua saúde, sim. Cuida desse cidadão, cuida do lazer, do bem-estar. Então é uma visão muito ampla que a gente precisa trabalhar e por isso do movimento sindical estar envolvido direta e indiretamente no debate dessas questões que envolvem a sua vida. Perfeito. Cristina Palmieri, muitíssimo obrigado pela sua primeira participação. Eu quero me dirigir a Ariane Soares, porque me parece que temos perguntas. Podemos fazer aqui as perguntas para a Cristina, nossa convidada? Sim, claro. Nós já temos a primeira pergunta, que é de Herbert Passos Filho, ele que é secretário nacional do Meio Ambiente da Força Sindical e também é presidente dos sindicatos químicos da Baixada Santista.
Ele primeiro te cumprimenta e diz que vocês tiveram aí o prazer de discutir diversas vezes os problemas ambientais desde a COP20 em Lima, Peru, ano retrasado. Ele só fez essa lembrança aí. E ele gostaria que a senhora falasse sobre a necessidade da observância da Convenção 174 da OIT em função da continuidade de ocorrências classificadas como acidentes maiores que vem acontecendo na Baixada Santista. Ele diz que lá na região não existe conhecimento pelos órgãos de saúde, de defesa, os bombeiros, e pela população dos produtos armazenados, produzidos ou transportados. E não existe conhecimento da população de planos emergenciais de evacuação ou dos equipamentos necessários em caso de desastres. Aliás, Cristina, não é só na Baixada. Semana passada, 2 caminhões bateram numa avenida aqui em São Paulo, um com produto com combustível, né? E pegou fogo, atingiu uma ponte, danificou o trânsito e a vida de metade de São Paulo. Então, mais um motivo. Eu quero dar boa noite para o nosso companheiro da Força Sindical. Esclarecer que eu já fui secretária de Meio Ambiente, adjunta da UGT, e hoje nós temos o Ivan, que fica no Pará, que debate essas questões. Sim. Eu estou no Comitê de Sustentabilidade, trabalhando junto com e nós participamos ativamente, né, junto com as 3 centrais, UGT, CUT e Força, nesses debates, onde nós temos a oportunidade de levar para o ambiente do trabalho as questões não só pertinentes ao local do trabalho, como o entorno e as outras que afetam as nossas vidas, né, como ele colocou. Existem vários espaços de discussão. É importante que nós, trabalhadores, nós do movimento sindical, possamos estar presentes. Então, as centrais sindicais precisam se preocupar com esses debates que discutem as convenções, discutem as recomendações, discutem os protocolos, as intenções. Por quê? Porque cada um dos segmentos que temos dentro das centrais, são as áreas de trabalho, elas têm as suas especificidades e a gente debate isso, né? E recentemente a UGT criou, o ano passado, né, lançou o Observatório, né, do Trabalho Decente, para debater também essas questões. E com isso, nós estamos avançando na discussão. E tem momento que a gente precisa, e agora é uma época oportuna, com várias questões de desastres naturais, de debater, e desastres e também ocorrências dentro das empresas, e também dentro da sociedade, como foi o caso do caminhão que bateu agora recentemente, embaixo da ponte da Avenida Santo Amaro, né, com Bandeirantes, que é um anel, ali é um sistema viário muito intenso, da gente voltar a debater e essas oportunidades fazer com que isso venha à tona toda a nossa preocupação. Perfeito. Então é um momento que a gente tem que reaver e colocar, não só dentro da nossa pauta de discussão na área ambiental, porque ela envolve a questão econômica, a questão social, a questão cultural, a questão educacional. Então precisamos, dentro dos nossos espaços de debate, né, como foi colocado, que nós tivemos na Conferência de Mudança Climática da ONU o ano passado e o ano retrasado em Lima com ele, e depois na França, que foi a COP21. Então, é um processo em construção. A UGT é uma central nova, a fusão foi em 2007 e já veio debatendo a questão ambiental. Correto. Já tinha uma Secretaria de Meio Ambiente debatendo a questão ambiental. E as UGTs estaduais também debatem a questão ambiental. Então, nós estamos trabalhando junto com a sociedade, porque não vemos a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU, sim, se preocupa com a questão do diálogo social. E o diálogo social está inerente às nossas vidas. Então, precisamos discutir aonde termina, aonde começa a outra. Perfeito, quem pode dizer? Depende do momento. Então, nós temos que estar presente e esperar um momento adequado para a gente poder... E um deles é esse, voltar de novo. Tivemos recentemente a conferência de desastres naturais, tá? E que foi da Defesa Civil, né? E essa conferência trouxe à tona, o trabalhador veio discutir essas questões. Como nós podemos nos mobilizar nessas questões? Como?
Só que ainda é um processo que houve grandes avanços, mas os avanços ainda são, vamos dizer assim, insuficientes para as nossas necessidades. Perfeito. Cristina, deixa eu te interromper aqui, desculpe. Quero mostrar a revista que a UGT produziu, Rio Mais 20, de 2012, porque houve a Eco 92 no Rio de Janeiro, famosa, e que produziu uma série de sugestões, resoluções importantes para o meio ambiente. Então há um debate mundial, né, a respeito desse assunto, importantíssimo, vital, simplesmente vital para todos nós. Então parabenizo a UGT por ter realizado, ter acompanhado e ter produzido um material de qualidade gráfica, muito bonita a capa, por sinal. Aliás, eu, por falar em UGT, e aqui é o serviço de alto-falante da igreja da praça, lá onde eu nasci, em Auriflama, lá não tinha rádio, então se anunciava pelas cornetinhas da igreja. Quero mandar um abraço ao Eduardo Pavão. Hoje está um dia urgentista aqui na minha vida, porque eu falei de manhã com o Eduardo Pavão, embora estivesse uma reunião dos metalúrgicos de Guarulhos, que é a Força Sindical. Depois eu falei com o Patá, e nós ficamos de conversar amanhã para ele me passar informações sobre como é que foi lá a questão da Nissan no Rio de Janeiro. E me ligou o Mauro Ramos, que é assessor também da entidade, meu amigo desde 77. Então, um dia assim que conversei muito com o povo da UGT. Nós temos aqui, Cristina, várias participações, uma delas é do DIAP. O Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, o grande Toninho, participou e participa por telefone. Vamos à mensagem do Toninho sobre as tratativas de Brasília, os encaminhamentos dos projetos de lei de interesse dos brasileiros e dos trabalhadores. Voltamos com a Cristina Palmieri falando sobre sindicalismo e meio ambiente. Até já! Boa noite, Franzin. Aqui é Toninho do DIAP. Estou aproveitando esse espaço no seu programa para trazer aqui alguns comentários da agenda legislativa em Brasília. O Congresso retomou as suas atividades e há uma série de pontos pautados, especialmente no âmbito da chamada Agenda Brasil no Senado Federal, que tem o condão de eventualmente trazer prejuízos irreparáveis para o interesse nacional, com perspectiva de desmonte das estatais, eliminação de influência do governo na definição da política monetária e também flexibilização das relações de trabalho. Nessa perspectiva, pelo menos 4 projetos estão em pautas que nos preocupam enormemente. O primeiro é o chamado Estatuto das Estatais, PLS 555 de 2015, que limita drasticamente a ação do governo nesse campo. Em segundo lugar, o projeto que trata de novas regras para o pré-sal, retirando a Petrobras da obrigatoriedade de participar dos novos blocos. Há também o projeto de lei que institui a independência do Banco Central e, por fim, a terceirização, o PLC 30 de 2015, e todas essas matérias constituem enorme ameaça aos interesses dos trabalhadores. Então precisamos ficar absolutamente atento, o movimento sindical tem que prestar muita atenção nessa pauta para evitar retrocessos no que diz respeito ao interesse nacional e ao interesse dos trabalhadores. Um grande abraço e boa noite. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje falando sobre sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo, terceiro programa da série, recebendo a engenheira civil Cristina Palmieri, que atua na UGT em várias áreas, mas sobretudo na questão da sustentabilidade. Nosso programa aqui, Cristina, a gente vai e volta porque é um programa ao vivo. Eu quero mostrar aqui, eu ganhei do amigo meu esse livro aqui, olha, do Nelson Salazar Diogo, meu grande amigo Nelsinho, PCB, Processo de Cassação do Registro, Aldeia Global Editora. O que tem a ver com o meio ambiente? Não tem nada a ver, mas eu quero mostrar o livro que eu ganhei de um consultor sindical ontem, após a apuração de uma eleição sindical do Carro Forte no estado de São Paulo. Quero também aproveitar e mostrar aqui, deixa eu pegar na minha pasta, o Jornal dos Metalúrgicos de São Paulo, o Metalúrgico. Olha, é um assunto que tem tudo a ver com o que você está falando, viu, Cristina? Programa de renovação da frota já. O programa tem potencial para criar mais de 3 milhões de empregos no país. Na verdade, a gente fala que é um programa de renovação de veículo, mas na verdade, na prática, é um grande programa de sustentabilidade, porque os carros terão que ser, o Brasil tem que ter uma indústria de sucata, uma indústria de reaproveitamento de resíduos que nós não temos ainda, e que gera emprego. Exatamente, aproveitando a oportunidade. E
falar que por causa das mudanças climáticas, né, nós temos uma pauta da Confederação Sindical Internacional, onde duas das bandeiras são a transição justa, tá, e o trabalho decente. A transição justa é justamente como nesse caso. Nessa fase de mudança, que esses trabalhadores que não se adaptarem, não se enquadrarem, ou não estiverem aptos, qualificados para entrar nesse campo, eles sejam trabalhados, relocados, qualificados para outra indústria. Que haja um meio, junto com o governo, que o movimento sindical trabalhe com as corporações e o governo, né? Tem que ser tripartite, sim. Para possibilitar que esse trabalhador não seja descartado. Perfeito. Então, os postos de trabalho é uma oportunidade, mas essa oportunidade tem que ser feita de tal forma que se respeite um ciclo. Sim. E que o trabalho também seja decente em qualquer das situações. Porque nós estamos visando uma indústria verde, uma sociedade de baixo carbono. Certo. Mas nessa transição precisamos ir se adaptando, sim, mitigando os problemas, minimizando os impactos. Quer dizer, é um processo. É um processo. Perfeito. Cristina Palmieri, muitíssimo obrigado. Me avisa o Edu das perguntas. Eu quero passar com a Ariane Soares. Ariane, o que temos para a nossa Cristina convidada? Eduardo Pavão também participa do programa. Pavão, grande Pavão. Ele que é jornalista, assessor da presidência da UGT. Pergunta do Pavão é: como é que você vê a potência de geração de novos empregos e atividades profissionais que passam a existir a partir da intensificação de ações para caminhar os problemas ambientais e também para aplicar novos modelos de sustentabilidade? Bom, eu vejo com bons olhos, desde que haja uma preocupação, como eu coloquei, que haja uma transição justa, uma pauta que vem sendo debatida pelo Movimento Sindical Internacional nas conferências, das 3 conferências, dos 3 eventos maiores que estiveram no ano passado, no mundo. Um deles foi no final do ano, em dezembro, que foi a Conferência de Mudanças Climáticas, que para nós do movimento sindical não conseguimos o intento de avanço, porque tiraram da pauta interna a transição justa e o trabalho decente, ficou só no preâmbulo, né, na intenção. Quem tirou? Os países do primeiro mundo que discutiram, né, do hemisfério norte, que estavam discutindo lá presente, porque existe uma necessidade de investimento imediato para tudo isso. Nós estamos falando de economia, estamos falando do sistema financeiro, do sistema produtivo do mundo. E para isso, eles não querem arcar com a responsabilidade que foi debatido, que eles foram causadores de todas essas questões oriundas desse processo. Cristina, me tira uma curiosidade, só para que jornalista é curioso. Os Estados Unidos não haviam assinado, subscrito o protocolo de Kyoto. Exatamente. Mas porque eles assinaram, todos os países estavam ali, assinaram, mas não com aquele reconhecimento das responsabilidades históricas. Né? E dali, as negociações continuam. Aquilo que foi até o protocolo de Kyoto mudou. Sim. Então as negociações vão ser nos próximos 5 anos que vão dizer, né, como é que vão ser conduzidas as coisas. É um novo processo, tá? Aonde 2020 até 2020 aí sim teremos, né, a continuidade desse processo de 2020 e 2030, e que casa com a Agenda 2030 das Nações Unidas, que foi lançada em setembro do ano passado. E aí eu interrompi, você estava respondendo ao Pavão. Eu quero dar até um abraço, atropelei aqui. Para o Pavão, um grande abraço, um amigo, né, sindicalista, jornalista muito conceituado também nesse meio. Um abraço especial no presidente Pattar, da UGT, pela oportunidade que ele vem dando dentro do movimento sindical para o UGT se fortalecer, ser protagonista, na história, né, discutindo as questões de sustentabilidade e meio ambiente, que não é fácil, né, discutir. E é um assunto ainda que as pessoas evitam, mas que está ali próxima da gente. Nós precisamos discutir. E essa é uma oportunidade. Ele vem dando essa oportunidade desde a criação da UGT. Então, quero parabenizar, porque eu sou ativista também ambiental, ativista, né? Sou feminista e trabalhando nessas questões, trabalho também a questão mulher e meio ambiente, onde as mulheres são as mais impactadas, as idosas, as crianças, né, com esta situação.
Perfeito, Cristina, muitíssimo obrigado. Eu quero aproveitar e mostrar um outro material, que é feito até papel reciclado, se não me engano. Mudanças climáticas, o que pensam os trabalhadores, em português, então certamente houve uma edição, talvez em inglês e espanhol. Sim, material com certeza. da OGT. E o que vem a ser esse material? E afinal, o que pensam os trabalhadores? Então, aqui, como é uma ação integrada, como eu falei, a oportunidade, as várias secretarias tiveram a oportunidade de colocar junto com com algumas pessoas, alguns cientistas, pesquisadores conhecidos, né? Certo. E pensadores também dentro da nossa revista para refletir. Leonardo Boff está aqui. Sim, porque nós estamos dentro de uma sociedade, então nada mais natural que participar junto a essa sociedade, colocar e dizer, nós trabalhadores estamos aqui, queremos participar do processo, queremos discutir, queremos levar a nossa bandeira, porque a nossa bandeira é de todos nós. Eu não conheço ninguém no mundo produtivo que não seja um trabalhador, mesmo aquele que fora do mundo, vamos dizer assim, produtivo, na dona de casa também está no mundo produtivo doméstico. Né? Então nós temos que ter esse olhar para minimizar os impactos. Com licença, posso mostrar? Claro. É uma revista onde a gente traz aqui o que pensam os trabalhadores sobre o desenvolvimento, o trabalho decente, a saúde, do trabalhador interna e externa, onde nós falamos sobre a ecologia, né? A ecologia em relação mental, que é colocada, a questão da energia, a Carta da Terra, questão das cidades sustentáveis, a Agenda 21 brasileira. Então, são muitas coisas que a gente vem debatendo ao longo, são revistas. Quando o papel não é reciclado, como você colocou, ele é de fonte renovável, como é aquele outro. Bacana. Então, é tudo bem pensado, trabalhado para o trabalhador e para os parceiros, aquelas pessoas que estão junto com a gente, que o mundo não é sozinho. Então precisamos trabalhar, se integrar com a sociedade. Então é uma revista que a gente levou e que ela hoje está lá na sua biblioteca, porque ela é uma revista que você lê hoje, dali a 10 anos você vai ler, porque é a nossa história. Nós continuamos há 30, 40 anos discutindo os mesmos problemas que nós colocamos aqui na década de 60, quando o impacto sobre a vida, né, no mundo das cidades e no mundo urbano e no campo rural foi levantado. E pós a década de 60 veio a primeira conferência de meio ambiente em Estocolmo, em 1972, onde levantou isso. Dali veio a Eco 92. A época das conferências mundiais foi na década de 80. E dali a sociedade veio participar com um impacto para trazer, deliberar em cima daquelas questões que tanto estavam interferindo na vida. Viram que os recursos, vamos dizer, os bens da natureza são finitos e não infinitos. Começamos a olhar, e esse modelo predatório, explorador, o que vem? Vem simplesmente colocando a sociedade à margem. Perfeito. Cristina Palmeira, muitíssimo obrigado. Falou com conhecimento e com entusiasmo, né? Porque, como diz o Sérgio Gomes, meu amigo, professor Sérgio Gomes, para ganhar a cabeça, primeiro precisa ganhar os corações. E quando a causa é justa, é boa, é humana, é humanista, digamos assim, ganha-se os corações, seguramente. Me avisa o Edu que temos uma reportagem. Essa matéria sempre tem uma externa aqui no programa, é uma reportagem com o Sérgio Luiz Leite, o Serginho da FECINFAR e da Força Sindical, que ele representou o sindicalismo brasileiro em Ufá, na Rússia, na reunião do BRICS, dos ministros do trabalho do BRICS. Então, a gente entrevistou o Serginho, fizemos uma matéria maior, mais extensa, mas agora vocês vão ver um compacto com o Serginho. Podemos ver? Ok? Eu falo agora com o Sérgio Luiz Leite, o Serginho, que preside a FECINFAR, que é a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, é da Direção Nacional da Força Sindical e representou recentemente a Central, a Força, num evento na Rússia, na cidade de Ufá, onde aconteceu o encontro dos ministros do trabalho do BRICS. Serginho, mas o movimento sindical não tem assento oficial, sempre faz encontros paralelos. Por que o sindicalismo não tem, digamos, uma presença oficial nesses eventos? Bom, foi uma atividade importante, essa dos ministros do trabalho em Ufá, na Rússia, e o governo russo e a Federação dos Trabalhadores Russos conseguiram inserir na programação oficial a participação efetiva do movimento sindical e também do movimento empresarial dentro do BRICS. Então, acho que foi uma posição importante. Tanto na reunião em 2014, em Fortaleza,
onde se reuniu as centrais sindicais, inclusive o governo brasileiro atendeu as centrais sindicais naquela oportunidade. Há um pleito do movimento sindical de oficializar o que nós chamamos do BRIC sindical. Por quê, Franzin? Nós já temos também, já na concepção do BRICS, o espaço empresarial já legal, constituído, legalizado dentro desse acordo comercial. E o sindical fica acontece os eventos paralelos e tudo mais. Vale destacar que tanto o movimento sindical russo e o governo russo deu uma importância muito grande pela participação sindical. Então, o grande pleito nosso é a oficialização do BRIC sindical. Não tivemos sucesso ainda nesse evento. O sucesso ele se deu pelo espaço obtido pelo movimento sindical nos debates, mas certamente os países, tanto a China como a África do Sul, que naquele momento não tinha, digamos assim, deliberação de seus países para assinar esse protocolo, eles retornaram para os seus países com um compromisso de rediscutir o assunto. Então, acho que foi um passo importante, é um debate importante e, lógico, o que o movimento sindical mundial tem dito nisso, principalmente o movimento sindical brasileiro? Fazer integração regional, fazer integração comercial para países que representam 42% da população mundial, se não houver um interesse, uma necessidade, um espaço para discutir condições de trabalho decente, para que essa integração leve não só ao crescimento comercial, de riqueza, mas distribua essa renda, não tem sentido você ter uma discussão de tamanho e envergadura. Então, vale e está valendo a insistência do movimento sindical em avançar no BRICS. Muito bem, voltamos aqui ao vivo. O debate estava correndo aqui, o debate não é conversa fraterna, eu prestando atenção para aprender aqui com a nossa Cristina Palmieri, que coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da União Geral dos Trabalhadores, UGT, engenheira civil, conhece muito essa área de sustentabilidade. Ela me dizia da FENATEMA, que é uma federação dos trabalhadores nessa área de... Exatamente o que quer dizer FENATEMA? Federação Nacional de Trabalhadores... Trabalhadores em Água, Energia e Meio Ambiente. Então, e esses trabalhadores, eles são os operacionais, os engenheiros ou todos? São sindicatos filiados também a outras centrais, como CUT, como Força e UGT também, né? Sim. E esses sindicatos, e CTB, e esses sindicatos trabalham com, por exemplo, Sintaema é água, EMAI, CESP é energia. Então, são os trabalhadores destas empresas que, aonde o sindicato atua, ele é filiado também à FENATEMA. A FENATEMA, e com isso o debate tanto nas bases com os trabalhadores, como também com os presidentes dos sindicatos, outros fóruns, no setor de energia com a CNTI. Então, é muito amplo. Então, nós temos que interagir, o movimento sindical, e isso eu acho muito rico. O nome já diz, é movimento, não pode estar parado. É um movimento, não pode estar parado. Ele tem que se integrar e interagir. Cristina porque Palmieri, só assim para construir. E você, a FENATEMA, é ligada à CNTU ou não? Não, a FENATEMA não é ligada à CNTU, a nenhuma central. Tá. Mas temos trabalhadores que também são ligados, acabam atuando. Por exemplo, eu também participo. Eu coordeno o Departamento de Amazônia e Meio Ambiente da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores, né, de nível universitário e liberais. E eu acho importante os trabalhadores de nível universitário estarem trabalhando em questões, né, desenvolvendo projetos, processos, debatendo o que é pertinente à sociedade. Perfeito. Envolver todos nós trabalhadores, como nós estávamos falando no começo, a importância do trabalho em todas as suas dimensões. Interagindo, se integrando e debatendo, e cada um levando a sua demanda para poder realmente você dizer, nós, trabalhadores, realmente conseguimos, né, através do movimento sindical, porque o representante legal desse trabalhador é o movimento sindical. É ele que tem que ir aqui no Brasil, nas cidades, no estado e internacionalmente. Muito bem, por falar em CNTU, quero mandar aqui um abraço ao Murilo, seu presidente, a Rita Casaro, assessora de imprensa, com quem eu devo ter uma reunião amanhã, talvez, para tratar de uma questão de trabalho
de um evento que nós estamos aqui pensando para o mês de julho. Estamos pensando ainda, essas coisas tem que ter, vão amadurecendo. Ô Cristina, o Edu está me chamando aí, temos aqui, temos a Karina Vilas Boas, que é uma correspondente nossa, que é de Mato Grosso. Não, primeiro vamos chamar o intervalo, é isso? Então a Karina. Bem, mas deixa eu botar aqui, deixa eu botar um pouco aqui de malícia, digamos, na conversa. Dia 22 deve sair a contagem oficial pelo Ministério do Trabalho da representatividade das centrais sindicais e vai ter mudança no ranking. E tem muita gente nervosa, tem um certo nervosismo. Calma, gente, calma. Conversando, a gente se entende. Vamos esperar o dia 22 para ver qual será o resultado. Nós anunciaremos lá na agência sindical, no site da agência sindical e no repórter sindical também. E eu milito assim no Facebook, tá? O Facebook é repleto de brincadeira, né? E agora se põe culpa no Lula em tudo. Aí hoje o que está rolando é o seguinte: já descobriram, como o Lula é o culpado de tudo no Brasil, eles disseram, o Lula também é o culpado por aquele filho do Fernando Henrique. O Fernando Henrique não assumiu. O pai do moleque lá do Thomas é o Lula, já descobriram, então provavelmente haverá uma CPI para tratar disso. Edu, podemos ir ao intervalo, ok? Karina primeiro, Karina de Mato Grosso, jornalista da Federação dos Educadores, tem muita militância nos movimentos sociais. Obrigado, Karina, um forte abraço, vamos ouvir o seu recado. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin e internautas. É um prazer voltar a falar com vocês, direto aqui de Mato Grosso do Sul. Ainda mais quando trago boas notícias. A Federação dos Trabalhadores em Educação de MS está em processo de negociação com o governo do estado e as coisas estão encaminhando para que os professores de MS sejam um dos primeiros do Brasil a receberem um reajuste do piso salarial do MEC de 11,36%. No início da próxima semana já está marcada uma reunião com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, para finalizar as negociações e avançar no pagamento retroativo a janeiro. Quinta que vem trazemos mais notícias pantaneiras sindicais para vocês. Grande abraço a todos e todas. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. A União Geral dos Trabalhadores, junto das demais centrais sindicais, realizou o ato em frente ao Banco Central em São Paulo contra as altas taxas de juros. Olha, é muito importante, mais uma vez, a unidade de ação das centrais sindicais para combater essa alta taxa de juros que é praticada no Brasil. Então a UGT, todos os meses, está aqui, na porta do Banco Central, fazendo essa mobilização e também nessa unidade de ação das centrais sindicais é importante para demonstrar de que os juros altos não têm bandeira. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Moacir Roberto Techeresvaldi, e o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calisto Ramos, assinaram nesta terça-feira, 19, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, termo de compromisso para aperfeiçoar as condições de trabalho no setor de turismo e hospitalidade nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nós precisamos de trabalho decente. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar trabalho similar ao escravo. Nós necessitamos de salário justo. Nós necessitamos de uma jornada de trabalho legal, correta, justa. Nós necessitamos o respeito dos empresários aos trabalhadores. A importância fundamental é você evitar o máximo de abuso com os trabalhadores que vão desenvolver suas atividades na Olimpíada. A partir do momento que assina-se um termo de responsabilidade, aí você, pelo menos, inibe aqueles que pretendiam, fazer os contratos abusivos.
Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje discutindo, tratando, falando, dialogando a respeito de sindicalismo e meio ambiente. É o terceiro programa da série. O nosso Repórter Sindical, ele é sempre por série, por assunto, ele é temático. Dia 25 teremos outro programa e a nossa intenção é trazer aqui ou alguém do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou o Sebastião da Nova Central, que é de Minas e acompanhou muito aquele problema lá de Samarco, que provocou aquela devastação terrível, naquele apocalipse lá no Vale do Rio Doce, e também ele conhece muito Cerrado, ele estuda o Cerrado, o mioma do Cerrado, a gente está vendo quem é que pode ver. Cristina, vou pedir a licença um instantinho para a gente fazer novas perguntas aqui à nossa Ariane Soares. Podemos ir, Ariane? Tudo certo? Podemos, tudo certo. A Rita Casaro também participa do programa, ela mandou diversas perguntas. Uma delas a senhora já até respondeu, que é em relação à sua coordenação no Departamento de Amazônia e Meio Ambiente da CNTU, né? Você já falou sobre isso. Vamos ver se a gente consegue encaixar mais duas perguntas dela. Vamos lá, a Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, no âmbito do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, tem debatido a necessidade de o país adotar um planejamento que vise o crescimento econômico, garantindo-se preservação ambiental. Tema essencial nesse debate é a questão energética e a necessidade de se ampliar o uso das fontes limpas e renováveis, sem que se abra mão, por exemplo, da exploração das reservas na camada do pré-sal, que podem significar aí uma fonte de riqueza importante para o país. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão? Dá para fazer uma dissertação de um mestrado, de um semestre. Com certeza. Nós estamos passando no mundo, num momento onde a gente está debatendo desenvolvimento sustentável com uma sociedade de baixo carbono. Uma sociedade de baixo carbono é energia limpa. Sim. Energia limpa é você preservar. Mesmo a matriz limpa, ela requer água, mesmo para você ter essa concepção de como você gerar com água, você também cria impacto. Sim. Os grandes reservatórios criam impactos. Sem dúvida. Né? As grandes barragens e tal. E pensando nisso, energia nuclear, outras formas, nós temos o Brasil, ele é feliz porque ele tem ele pode trabalhar com a energia solar, ele pode trabalhar com a energia eólica. Olha o parque, ele tem uma área enorme ao longo da costa. A energia eólica já tem viabilidade comercial? Sim, vamos dizer assim, claro que tem. A gente tem que pensar, como na engenharia, a curto, médio e longo prazo. O que nós vamos ter? Você faz um investimento e esse impacto, dependendo da dimensão, né, com que você trabalhe. Como é que nós vamos, né, em qual escala é isso? Claro, então ela é diluída, o payback dela é pago logo. Agora, precisa ter intenção política, precisa ter intenção econômica, precisa ter intenção que vai impactar, sim, é a preocupação do movimento sindical internacional. Então, vamos fazer uma transição justa para esse processo. Vamos sentar todos os envolvidos, discutir as questões, planejar e ver quais são as ações necessárias para serem minimizados os impactos. Qualquer ação gera impacto. Sim. Agora, menos impacto a curto, médio e longo prazo são questões distintas. Então, nós temos que trabalhar essas questões. Colocar no papel, colocar na mesa, colocar os envolvidos e discutir. Com certeza, investir em energia limpa é o melhor negócio para o nosso futuro como o Brasil. Nós temos todas as coisas, nós temos que pensar na frente. Engenheiro pensa 50, 100 anos à frente. Perfeito. É um processo já, você vê, educacional e que se torna cultural. Ele expande para todas as áreas. Então, nós temos que pensar lá na frente, que Brasil queremos? Qual vai ser o nosso papel no mundo? O que nós estamos pretendendo? Nós temos que pensar a questão política, sim, tudo é um processo político, sim, mas política de Estado, pensando na nação brasileira. Ou seja, políticas duradouras. Políticas efetivas, que traga realmente resultado para a nação. A nação é o povo. A nação é o crescimento, formar o nosso corpo técnico, ter escolas próprias para o desenvolvimento desse país, investir em desenvolvimento.
investir em novas tecnologias. Perfeito. Engenheira Cristina Palmieri, eu trabalhei na roça, até os 16 anos de idade, eu fui lavrador. E quando nós éramos pequenos, e a gente plantava arroz, plantava feijão, plantava milho, eu me lembro que a gente ficava com a mão branca de aldrim, que era um veneno que a gente usava para plantar o milho. E o BHC era um veneno, eu nem sei o que é, mas eu sei que ele é proibido no mundo inteiro, era muito usado também para bombear veneno nas plantações. Hoje o Brasil tem talvez o agronegócio mais dinâmico do planeta. O Brasil é uma potência no agronegócio, mas o agronegócio abusa dos agrotóxicos, abusa dos venenos. Em que medida essa discussão ambiental, de preservação da saúde, dos mananciais, do lençol freático, etc., do ar, pode chegar no trabalhador rural? Porque aqui no meio urbano você tem a internet, você tem os meios de comunicação, o Estado mais presente. Chegar no trabalhador rural é um pouco mais difícil. A UGT pensa nisso, a UGT tem um segmento de trabalhadores rurais também. Você já fez palestra para esse povo, já conversou com esse pessoal? Já participei de debates com os trabalhadores, nós já tivemos dos rurais, uma conferência logo no início da UGT e depois tivemos um outro seminário que falava sobre o uso abusivo dos agrotóxicos, né? Então, alimentação saudável, como a CNTU também já tem uma campanha de alimentação saudável, né? Sim. Então, o que é, junto com os nutricionistas, a Federação dos Nutricionistas? É importante, não tem nenhum assunto hoje, é bem claro para nós, essa visão sistêmica, tudo tem a ver com tudo e com todo. Tá. Discutir a temática, água, energia, desenvolvimento, alimentação, segurança alimentar, mobilidade urbana. Nós estamos discutindo questões no meio urbano e no meio rural. Correto. E em que escala nós vamos discutir isso? Então, nós estamos falando da agricultura, quem toca o Brasil? A agricultura, quem alimenta o Brasil? A agricultura familiar? Para que o agronegócio é a exportação? Então, como nós vamos alimentar? Quer dizer, a fome, a FAO falou, há um tempo atrás teve uma pesquisa falando sobre, nós temos um problema de distribuição de alimento, tá? E que se houvesse a distribuição, né, de forma coerente, de forma estudada, pensada, vamos dizer assim, sim, né, sim. Melhor, não haveria fome no mundo. Então a gente precisa pensar, não é dar alimento contaminado, isso não vai resolver, contaminar sim. Solo, contaminar água, contaminar o ambiente que você vive, o ar, você está criando o quê? Pessoas, sociedade doente, cidades doentes, meio urbano e meio rural doente. Então nós precisamos pensar numa sociedade sadia e para isso a sustentabilidade desse processo é um ciclo. Nós temos que trabalhar todas essas questões envolvidas e a tecnologia tem que vir sim. Junto com todos os atores, cada temática envolvida com em todas as dimensões e trabalhar pensando no quê? Na evolução do ser humano. O planeta fica. A Confederação Sindical fala bem assim, a última campanha da Confederação na Conferência de Mudança Climática. Não há emprego num planeta morto, não há sim. Vida num planeta morto. Nós vamos parar onde? Correto, corretíssimo. Então nós precisamos tomar decisões. Perfeito, perfeito. Obrigado, engenheira Cristina Palmieri. Eu quero agora voltar à nossa Ariane Soares para as perguntas, porque a gente procura estimular bastante a participação e a interatividade, que aliás é uma característica das novas tecnologias da comunicação. As novas tecnologias possibilitam a interatividade e nós não podemos jogar fora essa oportunidade. Aliás, os engenheiros, nós estamos fazendo um programa aqui, transmitindo, tem iluminação, tem ar-condicionado, tudo isso é engenheiro que faz, tá? Vamos lá? Vamos seguir aqui com a pergunta da Rita Casaro. Ela tem uma outra pergunta aqui, diz assim: na Conferência do Clima realizada no final do ano passado, o Brasil se comprometeu com as metas de reduzir emissões e desmatamento. Na sua avaliação, esses compromissos são suficientes e são realistas? Não, eu complemento a pergunta. A produção de carbono está ligada a todas as atividades humanas, evidentemente, mas muito ligada à produção industrial. Há quem questione os critérios, as metas, dizendo, mas isso aí vai ter que parar a atividade, vai gerar desemprego, etc, etc. Até que ponto isso é verdade, até que ponto é lenda urbana? Bom,
tem tudo um pouco de verdade, um pouco também de lenda urbana. O que a gente vê? É óbvio, existem estudos e estudos, né? Os cientistas falam que nós precisamos diminuir as emissões. O Brasil, o setor de transporte ajudou, o agronegócio ajudou, o setor de energia ajudou. Então, tem pesquisas que lançadas no final do ano, lá na COP21, o Brasil estuda sobre as emissões de gases de efeito estufa, que fala sobre quais foram, né, os principais setores emissores e as medidas agora que a gente vai ter que trabalhar, sim, trazer e ver por que está impactando, como está impactando e como a tecnologia, intenções políticas, intenções corporativas, né? Sociedade ciente do processo para poder... Porque se eu compro um produto, vamos dizer assim, tenho uma aquisição de um produto, sim, que ele agrega alto valor, né, alta emissões de gases, alta emissão de gases de efeito estufa, como é que eu levo para a sociedade essa informação? Então, o meio de comunicação também tem que estar junto. Tá. Porque a sociedade, ela vai aonde ela tenta fazer o melhor que ela pode. E ela sabe que ela está pagando já está pagando uma conta alta. Vídeo que nós passamos pela crise hídrica recentemente, sim, aqui, sim, na cidade de São Paulo. Olha o que está acontecendo em alguns municípios com as encheias. Então, o setor produtivo também, porque se você impacta, você não tem chuva ou tem chuva demais, você tem um processo desequilibrado que nós estamos vivendo. Existem as ações naturais do próprio, sim, planeta, sim, que o cientista mostra, mas os grandes centros urbanos têm uma grande contribuição e isso está afetando a nossa vida. Então, nós precisamos realmente estudar como minimizar, né, os impactos gerados, né, nesses setores. E para minimizar, nós vamos ter que ter ações de adaptação, ações de mitigação. E quais são esses mecanismos que a gente também vai trabalhar? Então, cada setor tem que ter a preocupação. Então, o movimento sindical envolvido com esses setores em vários estados, né, tem vários setores, setor da alimentação, setor de indústria, setor da mineração, de transporte, né, setor energético. Então, vamos discutir, vamos para uma conferência onde vamos debater o que a Central Sindical Internacional já deu a orientação. Perfeito. Os representantes que lá estiveram estão retornando e levando para suas bases, suas centrais, seus sindicatos, essa questão. Então, agora nós estamos colocando, nós estamos num outro momento, nós estamos no início de um processo que a conferência não nos trouxe aquilo que a gente esperava, mas também podemos reverter, dizendo, levando a informação com esses meios de comunicação, o quanto é importante o trabalhador estar presente nesse debate, sim, o seu representante, e dizer quais são as ações que a gente precisa ter para minimizar esses impactos. Perfeito. Cristina Palmieri, muitíssimo obrigado. Eu quero dar uma informação. Ontem eu acompanhei a apuração das eleições no Sindicato dos Trabalhadores de Carro Forte, Transporte de Valores, Escolta Armada do Estado de São Paulo, reeleita a Chapa 1. Eu quero dar um abraço ao João Passo, seu presidente reeleito, um abraço ao meu amigo Nelson Salazar Diogo, aos advogados César, Josias e Josué, que atuaram lá também, e todos colaboraram para que o pleito ocorresse com a tranquilidade necessária, os trabalhadores exercessem o seu direito de votar. O Edu me mostra o arquivo sindical, Cristina, engenheira Cristina, é um momento em que nós pegamos materiais que nós temos arquivados na agência sindical, são centenas de reportagens, e a gente mostra compactos aqui. Por acaso, é um compacto de uma matéria que eu fiz, se não me engano, o ano passado, em outubro, se não me engano, com o João Pedro Stedley, do MST. Ah, não, foi a palestra na UGT, não foi a matéria que eu fiz no Parque da Água Branca, não. Então, junho de 2012, vamos lá ver o que disse o João Pedro Stedley na UGT. Eu nem sabia que nós tínhamos esse material na agência. Vamos lá ver? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro.
João Pedro Stedley e João Paulo Rodrigues, coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, participaram dia 18 do ciclo de palestras promovido pela União Geral dos Trabalhadores em sua sede em São Paulo. Sob o tema Os Aspectos da Conjuntura Brasileira, o encontro debateu o atual momento político, principalmente no que se refere à construção de projetos voltados para a população do campo, como a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. Durante o evento, a Central e o MST firmaram parceria para a realização de uma campanha de enfrentamento ao uso abusivo de agrotóxico. Nessa data, nós firmamos uma parceria, uma verdadeira aliança da classe trabalhadora entre o MST e a UGT, para nós somarmos esforços de, em primeiro lugar, levar informação para nossas bases sobre o perigo dos alimentos contaminados. Em segundo lugar, mobilizar nossa base, em especial os comerciários que fazem parte da UGT, para que eles nos ajudem a pressionar as redes de supermercado, a esclarecer o consumidor, como é de direito dele, pelo Código do Consumidor, que ele tem que saber se a batata é contaminada, se a tomate é contaminada, se o pimentão é contaminado, enfim, ele tem que saber o que compra. E, em terceiro lugar, nós estamos fazendo essa parceria de fazer publicações em conjunto, fazer atividades de formação para, unindo os esforços da classe trabalhadora, nós defender os interesses da classe e, através da classe trabalhadora, defender os interesses da sociedade brasileira. Porque aqui o que está em jogo é a vida das pessoas. E a burguesia, os capitalistas, os ricos, eles não pensam na vida, eles só pensam no lucro. Então, a classe trabalhadora, através das suas organizações, seja da Central Sindical UGT, seja do movimento social, tem a obrigação de nós defender o povo. Defender para que ele tenha uma vida mais saudável, mais justa, com melhores salários e melhores condições de vida. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com Cristina Palmieri, engenheira civil, integrante da UGT e que cuida de debate, encaminha e trata de ações ligadas à sustentabilidade. Eu quero mostrar aqui o logotipo da TV Agência Sindical, onde nós temos aqui cerca de 500 programas de TV, entrevistas, documentários. Você pode acessar e assistir aos programas, compartilhar também. tvagenciasindical.com.br, youtube.com/agência sindical, o WhatsApp 942 70 9363. E não poderia deixar de mostrar uma ação. O Mauro Ramos me ligou, o Maurinho, e disse assim: Brasil, não vai esquecer de mostrar que a campanha que a UGT está fazendo, Sindicatos Comerciantes de São Paulo e suas entidades, de combate ao mosquito transmissor da dengue, e gerador de tantos problemas à saúde pública e tantas aflições às pessoas, à rede pública de saúde, etc. Até nós já divulgamos no site da Agência Sindical e no Repórter Sindical que sábado haverá o lançamento da campanha pelo Ricardo Patá na Zona Sul de São Paulo. Eu não tenho endereço aqui, portanto, não vou poder tratar da informação específica. Mas se você entrar no site da UGT, no site dos Sindicatos Comerciais de São Paulo e também no site da Agência Sindical, você verá as informações em detalhes. Cristina Palmieri, nós estamos correndo aqui já contra os minutos. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e me explicasse o que é agora. Você disse assim, não existe mais só ambientalista, agora a questão é socioambiental. O que é isso? As questões antes tratadas da parte social e só o ambiental. O ambiental não visava o homem, não visava o cidadão. Hoje a gente pensa, não, é o homem vivendo em equilíbrio com a natureza. Então precisamos ter no discurso as questões socioambientais, não excluir o homem desse processo. Então o mundo, ele fala as corporações como um recurso natural e exclui o ser humano. Sim. Então, por isso, de bater na tecla a questão é socioambiental. E por causa disso, nós temos aí
essa temática que entrou na Eco 92, depois, 20 anos depois, com a Rio+20, e o Brasil foi protagonista, e na Rio+20 nós entramos com desenvolvimento sustentável, que a ONU lançou o ano passado, que são mais 15 anos para erradicar os maiores problemas do mundo. Eram 8 objetivos e hoje, que era o do milênio, de 2000 a 2015, e hoje é o 2000, a Agenda 2030, que foi lançada, são 17 objetivos, não mais 8. 169 metas, e os indicadores só em março, a ONU. E nós vamos falar sobre o quê? Sustentabilidade. Questão da saúde, questão da educação para todos, é sustentabilidade. A questão ambiental, a questão da água, da zona costeira, a questão do clima, da energia e dos meios de implementação e o financiamento para isso. Perfeito. E precisamos debater essas questões, sim, porque envolve os processos produtivos. Produção e consumo nós estamos discutindo. Então, precisamos envolver e morar em cidades realmente sustentáveis. Perfeito. E o trabalhador está ali. Todos nós somos trabalhadores, não somos? Então, claro, então nós precisamos debater. E esse representante legal desse trabalhador precisa estar em todos os espaços de discussão. Perfeito. Cristina Palmieri, muitíssimo obrigado. Ficaremos aqui 10 programas tratando de questões ambientais, socioambientais, conferência do clima, controle dos meios de emissores de poluentes, a melhoria da condição de vida no espaço urbano e no espaço rural, do engajamento do sindicalismo, das organizações da sociedade, mas o assunto é impressionante como é vasto e interessante. Antes de encerrar o programa, eu quero que a nossa Ariane Soares fale qual que é o WhatsApp para participar do programa e pode enviar perguntas e questões para a agência sindical após o programa. Entra na internet e vê lá o programa e faça o contato com a gente. Qual que é o número, qual é o meio, Ariane? Então, lembrando a vocês, o nosso WhatsApp é 011, né, São Paulo, 942709363. Repetindo, 942709363. Temos o e-mail também para você mandar a sua sugestão de pauta em tv@agenciasindical.com.br. Muitíssimo obrigado, Eduardo, Gisele, todos no Fabinho, todos que trabalham aqui, ajudaram a gente botar esse programa no ar, ao vivo, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Muitíssimo obrigado, vocês se empenharam. Parabéns. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.